Dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live para o canal. Deixa eu fechar aqui a cortina. Ai, tá frio pra caramba, gente. Você não imagina. Cheguei mais ou menos. Não, já cheguei faz um tempo, né? Ai, caramba, deixa eu botar aqui um perfuminho no meus tênis. Bem-vindos, como é que foi a semana de vocês? Foi tudo bem? A minha foi mais ou menos. Não foi muito boa. Eu tô numa luta aqui para poder conseguir manter, né, o negócio do trabalho, de ficar coletando aparelho. Eu tô numa luta aqui pegando, tentando pegar, tentando pegar, tentando pegar. Eu tô aqui com os assuntos, né? O grande assunto, talvez, um dos grandes assuntos eu vou deixar para depois, que são coisas do cotidiano que eu verifiquei hoje, mas e a polêmica, né, do ator da Turma da Mônica? Vocês chegaram a ver lá no meu canal Visão Nerd Brasil? Não? Não chegaram a ver, não? Cheguei a fazer um pequeno comentário lá, né? Comentei sobre ele, fiz um resumo. Eu falei, tanto que como é que eles não sabiam que ele tinha aquilo tudo, né? Aquele passado lá envolvendo comer fezes humanas, né? Fazer aquele negócio com as fezes humanas. Descobri que era um grande. Segundo depois informações, descobri que era um. Como é que eu vou dizer? Um amigo dos filhos do Maurício de Souza. Por isso que ele está aí, por isso que ele está se projetando aí. Você vê como é que a classe artística tá, entendeu? Não tem mais, não quer nem mais esconder, entendeu? Os caras querem realmente falar disso, fazer esse tipo de coisa, ainda que tentaram normatizar essa parada, cara. Tentar normatizar esse tipo de prática, pelo amor de Deus, cara. Não, 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 não. Putz. Fiquei tão decepcionado, sabe? Quando você olha agora para produtos da Turma da Mônica, você fala assim, vontade nem de comprar mais. Sabe? Você vê por que o que acontece. Eu já havia escutado rumores, já tinha escutado rumores de que Maurício de Souza tinha entregado lá as coisas da Turma da Mônica pra. Porra, desculpa que eu falei palavrão, agora o YouTube não vai monetizar, dane-se. Tinha entregado lá para os filhos, meio que os filhos estão comentando algumas coisas. Eu tinha visto postagem na página do Facebook da porcaria da Turma da Mônica, era tudo assim. Tudo nessa vibe, né? Ai, dá não. Até a Turma da Mônica, caramba, velho. Até a Turma da Mônica, até a Turma da Mônica, caramba. Aí, gente, vou mostrar pra vocês isso aqui. Isso aqui eu vou botar na Shopee depois, tá? Quem quiser comprar, BR Machine. Peguei hoje. Eu tenho dois. Peguei mais um. Todo mundo falou, cara, que bicho feio. Eu falei assim, não, pega. Vende pra alguma gótica aí que gosta dessas coisinhas, gosta dessas coisas assim, mais. Esses bichinhos mais exóticos. Uma Vandinha da vida, vai e compra essa bodega. Pior que compra, cara. Pode dizer, o menos improvável vende lá naquela loja. O menos improvável vende. Vende até incrivelmente bem. Eu já tenho pensado já vendo produto que sai, bota, tenta repor. É assim que a gente vai vivendo. Bom, como eu disse a vocês, foi uma semana cansativa, uma semana que eu andei em Nilópolis inteira. Quem sabe o que é Nilópolis, como é Nilópolis, sabe que Nilópolis tem uns lugares que você vai lá para trás. Eu fui até o cemitério de Olinda. Então já fui para muito lugar então aqui em Nilópolis. Então vocês nem imaginam por onde eu entrei e me enfiei em cada buraco que vou te contar. Mas o que aconteceu? Eu, durante essas minhas andanças, conheci um senhor, conversei com um senhor
que ele me contava sobre... Ele me contou sobre religião, sobre Bíblia e tal e coisa. E a gente se... Como é que eu vou dizer? Houve uma conexão, porque eu consegui compreender ele e ele conseguiu me compreender através disso. Porque eu sempre tive uma visão, não sei se ela é certa, mas eu vou falar como... Primeiro eu vou definir assim, um empirismo, tá, gente? Vou falar aqui de uma forma empírica. Porque eu sempre disse para as pessoas, quem já trabalhou comigo, quem já conversou comigo, quem me conhece, me conhece. Eu já disse, já ouviu da minha boca falando o seguinte: existem as coisas de Deus e existem as coisas dos homens. Lembra que eu falei disso? Quem já ouviu falar disso pode escrever nos comentários, pode falar até aqui comigo. Eu já falei isso. E é nesse ponto que eu consegui concordância com ele. Porque acontece? Vindo do nosso passado, do pecado original, a gente se corrompeu. Tá? A humanidade, os descendentes se corromperam. Houve essa coisa corrompida. Mas ao mesmo tempo a gente tem o poder de salvação, o poder do Espírito Santo que está entre nós, que está dentro de nós. Perfeito? Acredito que toda vertente religiosa cristã concorda nesse ponto. Sendo que existem as coisas que Deus faz por nós. Também é uma outra coisa que você tem que entender, que tem que se entender. Mas tem outras coisas que são seres humanos que tem que fazer pela gente. Alguém tem que ser tocado, entender as nossas necessidades, compreender que a gente tem um problema e, se puder, nos ajudar de alguma forma. É assim que funciona. Mas é o que, infelizmente, muitos esquecem. Então, muitos acabam atribuindo a Deus as coisas que são dos seres humanos. Entende? Vamos supor, eu quero muito um emprego. Tudo eu peço, o que eu peço, Senhor? O que eu devo priorizar na minha oração, no meu pedido? O emprego em si ou a saúde, a boa mente, ou às vezes uma misericórdia, porque às vezes você fica um tempo desempregado, aquilo te afeta, você começa como é que eu vou dizer, o seu eu começa a ser afetado, você pode ser vítima de uma doença como depressão, alguma coisa vir te abalar, alguma doença vir te abalar, porque você passa às vezes por períodos difíceis. Estou passando por períodos difíceis. Entende? Aí você pede, Deus, misericórdia de mim, tenha misericórdia. Entendeu? Você pede essas coisas. Então tem que ser voltado para isso. Porque a graça alcançada é o quê? É a tua saúde e a tua mente, o teu corpo são. E você conseguir lidar com muita coisa. Porque você vai lidar com muito ser humano corrompido. Tá? E às vezes está dentro da tua denominação religiosa. Já parou para pensar nisso? Porque às vezes a pessoa vai lá, se diz ser cheia de boas intenções, mas ela está corrompida. Entende? Ela acha que está fazendo bem, mas ela está com ela foi corrompida pelo demônio, foi corrompida pelo diabo, assim como vocês preferirem chamar. Ela está corrompida, mas ela está ali normalmente. Ela fala com você normalmente. Às vezes você até é amigo dela, ela tem aquele desvio e leva junto você, entendeu? Te coloca às vezes numa fria. Não estou dizendo que você deve se desconfiar de todo mundo. Você tem que pedir também o discernimento das coisas, tá? Você tem que saber discernir, observar e pedir essa coisa de você poder olhar, você poder ver, entendeu? As intenções de uma pessoa. Porque o que eu falo sempre é um tom filosófico. Que eu falo, o demônio, o diabo, como vocês queiram chamar,
nem sempre ele vai ser explícito. Ele vai te pegar por uma ideia, vai te corromper pela ideia, às vezes pela ideia e pela filosofia, principalmente, tá? Tomem muito cuidado com isso. Vocês conhecem a minha história, que eu já contei essa história aqui para vocês, essa história tá até lá no meu blog. Todo mundo sabe dessa minha história. Se você olhar pela minha história jurídica que eu tive, com uma pessoa advogada de uma igreja famosa aqui do município, então tomem muito cuidado com qualquer coisa humana, que ela estava lidando com uma coisa humana chamada justiça. E ela não teve pena de prejudicar a uma pessoa. Tanto que eu conversei com esse senhor, né? Voltando um pouco ao assunto, conversei com esse senhor sobre isso. Ele falou assim: olha, eu fiquei até com pena, eu estava indo para resolver um outro problema lá na justiça, que eu tenho um negócio de inventário. Eu vi essa advogada com uma senhora, fiquei com muita pena daquela senhora. Não fiquei com pena, não. Fiquei com muita coisa perto com aquela senhora, porque ela podia estar ludibriando. Eu falei assim: você não tem que ter pena, não, amigo. Você não tem que ter pena, não. A responsabilidade é dela. Ela que tem que se salvar. Às vezes é isso, cara. Tem muita coisa que às vezes você não pode, você não consegue mudar. Você não consegue ter como ajudar. É muito complicado. Porque nós humanos, somos cheios de convicção. Convicções e certezas. Todos nós. Tá? Independente do que você acredita ou não, somos convicção e certezas. Isso tem o nosso orgulho ali, entendeu? É ali que você é corrompido, é ali que você é levado ao engano, é ali que a gente você é levado ao abismo. E se você não se toca dali você se afunda cada vez mais. Você vai para o buraco, você começa a se afundar cada vez mais. Eu sei que eu fui prejudicado por uma pessoa que fala da boca que segue a Deus, temente a Deus, e eu fui prejudicado por uma ferramenta humana chamada justiça. Junto com isso, porque ela utilizou-se disso. E ela não tem remorso, não. Ela diz que fez o melhor que pôde. Né? Mas só sente quem sofre, só sente quem teve a conta bloqueada como eu, só sente quem fica com medo de ter qualquer dinheiro na conta sou eu, mas eu tenho que viver. Eu vivo pela minha esposa, pelo meu filho, que são dádivas para mim. São que às vezes me seguram. Além de amigos, pessoas que estão comigo mesmo no momentos mais tristes. Eu sei que eu tenho essa coisa humana, essa tendência meio suicida humana. Às vezes me pego sem dormir e tal, mas esse acolhimento de vocês é importante demais. O acolhimento de todos vocês. Cada um fazendo da sua forma e cada um fazendo do seu jeito. Entende? Eu sabendo disso me dá a certeza e a esperança. Por isso que eu não perco a esperança às vezes. Eu penso nisso tudo, isso às vezes me tira muito do buraco da depressão. Às vezes não, porque é complicado. Eu ainda sou humano, gente. Ainda sou humano. Tá? Isso foi uma coisa que mexeu comigo, foi esse papo. Isso é só um desabafo de como eu sou. Quem sabe quem eu sou sabe, sabe o que eu falo, sabe o que eu estou falando. Mas é esse papo que eu consegui me conectar a essa pessoa viu o meu lado, talvez estamos vendo aqui um projeto com ele aí para alguma coisa. Porque
Porque a gente tenta networking. Uma outra pessoa me perguntou, me mandou uma networking, aí falou, recomendou para um trabalho aí, deixei também um currículo. Eu estou sempre procurando, mas é que está muito difícil mesmo, entende? Há um esforço tremendo meu. Só que as contas têm que ser pagas, então você sai todo dia de manhã, verificar se tem aparelho para tirar, verificar as coisas e correr atrás. É cansativo. Mas esses vídeos são para prestar contas comigo mesmo e para vocês saberem, terem ciência de como eu estou hoje, de como eu estou lidando com as coisas e as coisas que eu vejo, as pessoas maravilhosas que eu vejo. Porque esse andar pela rua me deu a oportunidade de conhecer uma pessoa assim, que talvez vá me ajudar. Entendeu? Que eu estou conversando com ela, tenho conversado com ela, vamos ver o que acontece. Eu não sei. Eu realmente não sei. Porque, é como eu disse, ainda somos seres humanos. Ainda erramos. Aí quando eu digo seres humanos, tá? Tem os caras que falam que tá na igreja, acham que estão livres desse tipo de coisa, tudo que eu contei desse tipo de fenômeno passar com vocês, e os que não estão na igreja falam também que será, não, porque eu não preciso estar na igreja, que não sei o que, não sei o que lá. Todos nós somos afetados, tá? Mas tantos que estão, tantos que não estão. Mas será os que estão e os que não estão vivendo uma vida de comunidade? Entendeu? Porque eu acho que o que estão num templo, quem busca, às vezes, é uma vida de comunidade, uma vida de socialização. Entende? É isso que você tem que buscar. Porque você vai achar pessoas legais, pessoas que só vão no lugar só uma vez ou outra, depois somem. Eu sei disso porque minha esposa, ela é catequista. Então eu sei como é que é isso. Eu sei como é que é isso. Eu já escutei papo de gente de outras denominações que só Deus duvida. Nossa, coisa de louco, sabe? Eu falei, caramba, velho. Às vezes a gente acha, nossa, deve ser um lugar. Eu sempre tive essa visão, né? Do pessoal das outras denominações que falavam, que iam todos. Oh, nossa, deve ser um lugar super respeitado, né? Mas eu vi que também tem os seus problemas. E são problemas humanos. São mais problemas humanos, às vezes, do que da própria denominação em si. Vai por mim. Quando você para pensar, às vezes é um problema mais humano, mais ou menos daquela pessoa. Tem pessoas que se tornam melhores com as convicções delas. Outras não. Outras se tornam piores, se acham donas da razão. Usam isso para gerar conflitos, o que é muito ruim. Não é bom. Até mesmo se você quer mostrar que você tem a melhor ideia, você precisa criar uma conexão com as pessoas. Eu não sou muito bom nisso, eu posso falar para vocês. Eu não sou a melhor pessoa para isso. Mas eu tento. Assim como eu sempre tentei conversar, e uma coisa que eu converso muito, eu falo muito, né? Estão vendo que eu estou falando pra caramba aqui agora. Então eu converso muito, eu acho muito legal. O que vocês quiserem comentar, podem ficar à vontade, entende? Respeita a visão de cada um, mas pelo menos deixe registrado aqui o que realmente eu percebo empiricamente. E o que eu tive com essa pessoa, que essa pessoa conversou comigo. Agora vamos para uma surpresa que eu tive muito. O que acontece? Vocês sabem que eu tenho. Eu utilizava de medicamentos para depressão, para minha agitação. Às vezes eu durante a noite faço muito barulho. Eu
fico acordado, principalmente quando eu tô com muito estresse, essa coisa de pegar, de correr atrás desses aparelhos, essas coisas aí todas, às vezes mexe com a minha cabeça, fico noite sem dormir. Às vezes eu mexo no cubinho mágico, né? Que é o meu novo terapeuta, minha nova terapia, tentar montar cubo mágico. Às vezes eu jogo um Game Boy, jogo um Nintendo, né? Na verdade, o Nintendo DS que eu tenho. É a minha nova terapia, tentar montar isso aqui. Não tem dado muito certo. Tenho tentado todas as combinações, cubo da China, né? Tem a minha palavra cruzada, em inglês, que eu achei na rua, no lixo. Não achei no lixo, né? Tava numa bolsa. Quando você vê coisa limpa, né? Você não vai pegar um negócio todo melecado. Você pega num lixo. Tipo assim, o cara bota numa bolsa de sacola, dessa sacola de blusas, sacola de loja de roupa. E você pega e leva pra casa. Pô, eu achei legal, trouxe pra casa. Até disco que eu tô tentando vender e tal. Uns discos, uns LPs aí, porque eu achei os malucos que compram LP. Eu falei, caramba, tá novinho, tá limpinho. Uns LP aí do Capital Inicial, eu acho. Tem uma outra banda aqui, Titãs. E tem um do Man at Work, tem um daquele cantor inglês aí, me esqueci o nome. Depois eu pego aí, depois eu falo contigo, falo com vocês aí. Quando eu lembrar, eu falo. E minha esposa tem se incomodado porque eu faço muito barulho durante a noite e ela não consegue dormir. Ela é muito sensitiva a qualquer coisa. Qualquer vibração que tu faz chama atenção. Ela fala assim, procura o neuro lá. Tem um neuro aqui que atende. Olha a história desse neuro. Esse neuro ele trabalhava no SUS. E deixa eu desligar essa bodega aqui, senão vai ficar toda hora putando, alguém pode me ligar. Esqueci. E esse neuro trabalhava no SUS e ele se aposentou e ele resolveu dar consulta de graça. Falei, pô, legal. Aí minha mulher falou assim, vai lá que ele vai te dar consulta e tal. E você pega um remédio com ele. Explica lá teu caso. Eu contei meu caso pra ele, né, no dia. Mas foi engraçado porque assim, eu coringuei lá na hora. Quem sabe o que é coringar? Coringar é meio que surtar. Eu tinha coringado lá com um cara. Aí eu cheguei. Com o cara não, cheguei coringado com a secretária dele. Tinha uma secretária lá. Uma mulher lá. Que ela estava distribuindo as senhas. Eu tinha chegado depois de uma moça. E essa moça tinha recebido a senha número 6. E a mulher lá, distribuindo as senhas, deu a 7 e a 8 para duas moças que eu não sabia, que eu não tinha visto lá. Ninguém me explicou porque que deu e eu fiquei com a 9. Aí eu falei assim, caramba, por que me deram a 9? Falei, olha, moça, me deram uma senha errada, me deram a 9, era para ficar com a 7 e a 8. Aí todo mundo discutindo, falando quem chegou primeiro ou não. E a mulher que tinha ganhado a senha número 6, falando, ah não, minha senha é número 6. Eu falei, não, isso aqui é um 6 ou é um 9? Porque o 6 é curvado, né? Só que não tinha nenhuma indicação no papel, na droga do papel, dizendo que eram 6, que era embaixo, em cima era 6, sabe aquela marcação que você faz na carta do Uno ou qualquer coisa, que indicasse que era um 6 ou um 9. Então você ficava enxergando se era 6 ou 9. Eu falei, cara, isso aqui é um 6 ou é um 9? A mulher não dizer que essa mulher se emputeceu, mas eu notei que ela fez de má vontade, pegou meu número, minha senha, e botou depois das duas mulheres ainda. Eu falei, pô, cara, isso é sacanagem. Eu cheguei depois da mulher lá, por que eu era para ser número 7? Não, eu fui 7 e 8. Eu falei assim, quer saber? Tinha aparelho para eu pegar. Eu falei, quer saber? Eu não vou ficar aqui esperando ser atendido. Eu vou pegar os aparelhos que eu tenho que pegar, né? Um dia frustrante pra caramba. Eu já tava, sabe, aqueles dias que eu falei assim, caramba, velho, nada dá certo nessa droga de pegar aparelho. Tô correndo atrás de aparelho, não tô pegando porcaria nenhuma. Isso tá me deixando um estresse. Eu já tava estressado com isso, mas não vou ficar nada.
Aí a minha mulher ligou, você já foi atendida? Eu falei, não, não fui. A mulher passou 2 pessoas na minha frente. Aí eu comecei a discutir com a mulher. Porque, não, porque eram idosos passar na frente. De onde tira essa ideia de idoso passar na frente? Falei com ela, de onde você tirou essa ideia? Isso é uma ideia ridícula. Então, se idoso pode passar na frente, que adianta chegar cedo para ser atendido primeiro? Não adianta nada. Se todo idoso for passar à tua frente, que adianta você ter chegado lá 1h20, porque ele começa a atender às 1h, e você não adianta nada você chegar cedo. De que adianta? Se a pessoa chega mais tarde e é atendida na tua frente. Eu falei, isso é um absurdo. Aliás, eu tenho umas considerações a falar esse negócio de onde é o que é direitos do idoso, o que não é direito. Eu tenho umas certas considerações quanto a isso. Mas tudo bem. Fui discutir com a mulher fala um monte de coisa. Eu falei, mulher, você quer saber de uma coisa? Eu sei que eu falei que tinha vontade, eu falei que eu tinha surtado lá dentro, e na verdade eu não tinha surtado. A mulher ficou pé da vida porque eu falei isso. Eu falei, olha, se eu não falasse isso, eu não teria me segurado, mas eu falei que eu tinha surtado, não tinha surtado coisíssima nenhuma. Eu só tinha reclamado lá e fui embora. Aí quando eu voltei lá, eu já cansado, frustrado porque eu não tinha pego nenhum dos aparelhos, né? Porque você vai nas casas, me deram uma lista essa semana que não tinha o telefone, ou às vezes não atendia, ou era o endereço incorreto, ou que a pessoa já tinha devolvido. Isso já tinha me desgastado 3 dias, tá? Foram 3 dias com essa lista que hoje eu agradeci porque eu acabei, tá? Porque eles só liberam mais aparelhos se você completa aquela lista. Você tem que completar aquilo lá de alguma forma. Você tem que ter algum feedback, alguma informação para colocar lá. E você fica naquela agonia de achar que vai conseguir pegar aparelho e você não pega. É terrível, mas é o que tem e é o que mantém as contas aqui de casa, entendeu? E voltando ao assunto, cheguei lá, vocês vão me atender agora? Não, que não sei quem tá fulano, eu chamei o senhor não estava aqui. Eu falei, claro, eu tinha que resolver problema, eu tinha que sair porque eu também trabalho. Porque não adianta chegar cedo aqui que você não atende. A mulher começou a ficar com raiva de mim, a mulher pegou uma pinima de mim lá. Aí eu falei, quer saber? Ficar aqui, vou ser o último a ser atendido. A ordem dos fatores não altera o produto, a ordem das parcelas não alteram a soma. Falei assim mesmo, cara, não altera nada. Não vou ser atendido? Mas também não adianta nada chegar aqui 1h e chegar meio-dia, porque não adianta quer dizer, chegar 1h ou chegar 2 horas, porque não adianta nada. Tem a palhaçada de alguém botar alguém na sua frente, já que é prioridade, não sei o que é prioridade, tudo é prioridade. A mulher ficou pé da vida comigo, eu bati boca com a mulher, eu falei, agora é minha vida, não vai ser sua vez. Aí eu comecei a atacar o frega-se. Eu fui, peguei meu celular, porque eu tinha que verificar, né? Falei, você quer saber uma coisa? Vou aproveitar para trabalhar. Começar a verificar os contatos lá do meu celular, comecei a apagar, né? Aquela coisa, aquela rotina que eu faço. Pego, apago todos os contatos que eu tenho, que eu já fiz verificação, ou que não me responde, enfim. Aquela limpa, aquele controle que eu tenho de contato. Aí que resolveram me chamar. Depois que eu fiz, aí eu falei, tá ok. Eu fui lá, conversei com o médico falou assim, médico, contei minha história de vida para ele. Eu me abri com ele, com outros médicos que eu não me abria, até porque eu já estava muito naquele frenesi. Lembra do vídeo aí anterior que eu fiz sobre preconceito, que eu falei sobre preconceito? Que quando você para pensar, você sofreu preconceito. Eu contei toda a minha história para ele. Ele me chega e fala para mim. Porque eu tinha a convicção de que eu tinha algum problema mental. Sempre tive essa convicção, porque as pessoas falam que eu tenho um problema mental.
ele chega para mim e fala: você é superdotado. Sabe por que as pessoas dizem que você é doente? Eu falei: por que, doutor? Porque você, em muitos momentos da sua vida, sofreu preconceito. Tô falando aqui meio triste porque na hora eu fiquei assim, sem o que poder dizer. Ele falou assim: vou te receitar um remédio. Você vai tomar durante 10 dias isso aqui. Aí ele foi e receitou isso aqui. Se vocês conseguem ver, isso aqui é um Pondera. Esse remédio aqui, sabe quando eu tomei? Começou minha primeira crise de depressão em 2004. Quando cortaram a pensão militar que eu estava usando para pagar minha faculdade. Tá? Eu já usava esses Pondera e derivados. O cara era fera. Esse cara, esse neurologista, de todos os neurologistas que eu peguei assim, do SUS, porque ele era do SUS e eu não, e não é mais, e para conseguir uma consulta com ele, você tem que ir num dia específico, numa hora específica, e tem muitas vezes gente na fila para ser consultado. Eu fiquei sem palavras. Tanto que eu falei: poxa, gente, eu preferia que eu fosse realmente alguém diagnosticado com algum transtorno mental do que ser superdotado. Sabe por quê? Porque não adianta nada você ser superdotado no Brasil. Não tem sistema, não tem nada que te dê algo assim: olha, vamos explorar o seu QI, vamos explorar o seu conhecimento. Por que aqui não se valoriza isso? Se valoriza ator para participar de filme que o cara, você tem que proteger um ator porque ele gosta de fazer, de mexer e de ingerir excremento, cara. De que me adianta ser superdotado, caramba? Ah, eu fiquei frustrado. Aí eu chorei naquele dia, acordei à noite. Pensando em tudo isso, eu chorei. Fiquei triste. O acúmulo de coisas acontecendo. E essa informação que me foi dada, martelando na minha mente: Diogo, você é superdotado. Diogo, você é superdotado. Diogo, você é superdotado. Voltando a falar um pouquinho desse remédio aqui. Eu usei ele durante muito tempo. Às vezes sem receita. Porque a bula dele... Cadê a bula dele? Tem a bula desse remédio. Deixa a bula dele aqui. Até sublinhei aqui para vocês saberem. Sensação
de muita ansiedade ou nervosismo em situações em que é preciso socializar-se. Porque durante muito tempo eu sofri bullying. E isso marcou muitas vezes. Então, para me soltar é muito difícil. Ele combate a fobia social. Uma fobia social que eu tenho e um descontrole emocional que eu tenho. E combate as 3 causas, que é depressão, ataque de pânico e nervosismo. Por isso, toda vez que eu sentia que eu não estava bem, uma vez que eu lembro que eu fui com a minha tia tinha posto uma advogada para poder ver o negócio da casa. Eu falei, eu não vou ter como tancar, conversar, vou ficar nervoso, sabe? Eu tinha que ficar calmo. Eu peguei esse remédio e tomei, escondido da minha esposa. Minha esposa ter da vida, porque isso aqui tem um efeito colateral que pode causar infertilidade se você abusar. Mas é o que às vezes me mantém. Claro que outras coisas, né? A gente acaba conseguindo fortalecer nossa mente. Mas isso aqui eu comecei a tomar desde 2004. Estou de volta tomando isso. Uma coisa que eu sempre quis me libertar. Mas por alguma coisa do destino, eu volto a te encontrar com isso aqui novamente. Mas o mais interessante é que depois da consulta ainda não toquei, não abri essa caixinha desse remédio para nada. Vou tomá-lo, vou começar a tomar talvez no final de semana. Eu vou fazer isso no final de semana mesmo, tá? Para semana que vem. Porque eu também estou esquecendo de tomar. Eu estou focado muito nesse serviço. Eu acabei esquecendo de tomar esse remédio. Ele falou assim. Até porque uma coisa que ele falou. Eu tomo isso quando, doutor? Eu falei assim, depois do almoço, depois de dormir, como é que eu faço? Não, você toma quando você quiser. Quando quiser, você achar que tiver que tomar, você toma. Que eu contei que eu tinha esses ataques, uns ataques meio, sabe? Uns ataques de euforia meio doido, que eu deveria tomar para me acalmar. Que eu falei que isso, tanto que eu falei, né? Volto a repetir, que a minha esposa que não dorme. O que acontece, né? O quarto aqui fica vazio porque minha esposa dorme com meu filho. Minha esposa é muito apegada a meu filho. E eu sou muito apegado a eles dois. Mas eu acho que ele ainda deve dormir com a gente. Quer dizer, ela deve dormir com a gente e ele deve dormir sozinho. Sei lá. Eu sempre dormi com a minha mãe aqui nesse quarto. Eu entendo essa coisa toda, sabe? Esse carinho todo. Amo aqueles dois. Na verdade, amo os dois, né? Bom, galera, vou encerrando por aqui. Aproveitei e deixei meu desabafo. Comentei um pouco sobre minha visão, espero que tenham gostado. Fiquem à vontade no comentário para comentar. Quando esse vídeo vai lá pro canal do YouTube, curte, compartilha, comente. Espero que tenha sido um entretenimento bom para vocês. Valeu, isso aqui eu vou pôr à venda depois, tá? Quem se interessar, ó. Sou o pegador de bichinhos da máquina.
Você vai para alguma gótica fã de Monster, né? Gosta de tomar Monster. Provavelmente vai ser para uma gótica, cara. Uma gótica girl vai comprar essa bodega. Só essas mulher trevosas mesmo pra gostar disso daí. Valeu, galera. Visão Nerd Brasil, seu canal do entretenimento. Fui!